Escolha o seu montinho. Hoje com Dona Maria Mulambo responde. Mentalize de uma até três questões e escolha qual montinho você quer que responda a cada uma das suas questões. Se preferir, apenas receba uma mensagem sobre o seu dia, mas também fazendo a escolha do montinho, tá? Então, montinho de número 1, baralho de Dona Maria Mulambo. Montinho de número 2, baralho da Vovó Cigana. Montinho de número 3, baralho Maria Mulambo, tá bom? Então, pausa o vídeo se for necessário para se concentrar nas suas questões e escolher o seu montinho. Eu vou dando sequência por aqui, está bem? Então, para você que escolheu o montinho de número 1, baralho de Dona Maria Mulambo. Vamos lá. Vocês estão prontos? Aquilo que você quer, você até vai atingir, mas não vai ser muito fácil, né? Aqui fala de situações nas quais você vai exigir ali de você esforço, sacrifício, tem até uma certa necessidade de fazer algum malabarismo, sabe? O chamado jogo de cintura. A gente precisa ali, né, ter jogo de cintura em algumas coisas. Esse jogo de cintura muitas vezes é o quê? Engolir, né, algumas coisinhas, mas não é ficar engolindo sapo, não é sendo submissa a ninguém. Às vezes a gente só precisa esperar o momento certo para depois, de repente, retrucar, para depois reagir. Tem coisas que a gente tem que saber no momento de avançar, né? De ir em frente e de pausar. É um momento de espera e um momento de ação. Então é o seguinte, é um montinho positivo? Sim, mas para que você realmente chegue no seu sim, você vai precisar de alguns esforços. Às vezes, como eu falei, o sacrifício, às vezes é ter que se segurar um pouquinho, saber esperar a hora de agir ou a hora de reagir. Mas você vai conseguir. Você possui ali as habilidades necessárias, você só precisa usá-las. Às vezes é a paciência, né? Às vezes precisa ter um pouquinho de paciência, habilidade às vezes com as palavras. Então é assim, pergunta sim ou não. É um sim, mas não é um sim fácil, tá? Vai exigir aí de vocês esforço, sacrifício, às vezes tem que abdicar de algumas coisas, momentâneo, tá? Não é que você vai ter que abrir mão de coisas para sempre, não. Mas talvez você tenha que abrir mão de coisas temporariamente para poder chegar nesse objetivo que você quer. Então, por exemplo, né? Eu quero a reconciliação, eu já pensei, essa reconciliação é a coisa que realmente me faz bem, né? Essa pessoa me faz bem. Tá, então olha, você vai ter que saber ali, vai ter que ter jogo de cintura, porque a pessoa não vai facilitar. Então você vai ter que saber o momento, usar as palavras certas, esperar às vezes o momento da procura, deixa a pessoa também procurar. É uma coisa um pouco demorada, né? Aqui fala de um pouco de demora, porque tem aí algumas coisas a serem feitas. Tem todo um trabalho a ser feito. Conseguiram entender? Não, Mário, eu quero um emprego. Vai surgir uma oportunidade de uma entrevista. Então você se prepara para essa entrevista. Prepara a forma como você vai se colocar diante do entrevistador. Treine. Aí conseguiu a entrevista, tem o período de teste. Né? Então, dê o seu melhor, né? Coloque as habilidades ali em prática. Não vai com o corpo mole, né? Ou achando não. E nem com nervosismo. Sabe, uma preparação vai ser importante para você conseguir a sua oportunidade. Então, conseguiram entender? Tem toda uma preparação aqui, não é aquele sim fácil, não, é isso, pronto, já vai dar certo. Não, se não tiver um sacrifício, um empenho, sabe, não vai rolar, né?
Vai ter que rebolar um pouquinho aí, tá bom? Então, para quem escolheu esse montinho, para saber a energia do dia. O dia até começa bem, mas é que fala que chega uma notícia ou uma informação de algo a ser resolvido. Você consegue resolver, tá? Mas talvez ocupe uma boa parte aí do seu dia, do seu tempo, mas consegue resolver até o final do dia. Então não é um dia ruim, mas talvez um dia que você não estava contando com ter que resolver um determinado problema, tá? Mas tá tudo bem, vocês resolvem. Isso é importante. Montinho de número 2. Baralho da vovó cigana. Vamos lá. Vocês estão prontos? Oh. Perguntas de sim ou não é um não. Aqui fala que você precisa repensar mais, rever alguns conceitos. Aquilo que você mentalizou pode não ser a melhor escolha, que fala de frustração, decepção, expectativas, né? A gente deposita expectativas sobre algo e acontece o inverso. Às vezes a gente olha a situação de um ângulo, mas esquece ali do outro lado. Então aqui fala como um não, tá? Aquilo que você está planejando, está pensando, não me parece ser o melhor caminho ou não rola, né? Aqui fala de não, expectativas frustradas. Então, se atingir o que você mentalizou, pode não ser a melhor coisa também na sua vida. Então, assim, pergunta se ou não é um não. Para muitos, não atingindo, não rolando. Para outros, você pode até atingir, mas não é a melhor escolha. É isto. Não tem o que florear, tá bom? Pergunta se ou não é um não. Energia do dia, para você que escolheu esse montinho, para saber a energia do dia. Aqui fala de planos que vão por água abaixo, né? Então a programação do dia não rola. Talvez você tenha alguns probleminhas, alguns contratempos e não consegue concluir a programação. Coisas que você tem para resolver hoje pode não rolar, não dar muito certo. Tenta enxergar o todo, né? Tente enxergar as coisas como elas verdadeiramente são e não como a gente gostaria que fossem, tá? Vai ser interessante, vai ser importante, ok? Montinho de número 3. Baralho Maria Mulambo. Vamos lá. Vocês estão prontos? Epa, hein? O que vocês mentalizaram? Não só neste montinho como nos outros, viu? Bom, pergunta se sim ou não é um não, né? Aqui pede para que você repense. Repense, agir com sabedoria, agir com mais equilíbrio, perceber as coisas como elas realmente são, porque no caminho que está indo, talvez você esteja se colocando numa situação difícil, ou talvez a sua escolha não é a melhor escolha. Pergunta se ou não é um não, pede para repensar. A direção que está sendo dada, o caminho que você está tomando, ou aquilo que você está perguntando, não é a melhor escolha. Talvez você precise agir com um pouco mais de inteligência emocional, sabe? Equilibrar razão e emoção, perceber as coisas com um pouco mais. Tirar o coração de lado e enxergar as coisas como elas realmente são, racionalizar um pouco mais.
Ou se você está racionalizando demais, colocar de repente um pouquinho de emoção ali para perceber que não é bem assim, né? De qualquer forma, que fala muito do equilíbrio. Olha, você precisa equilibrar as coisas, enxergar o todo e não só uma parte. Então, se você está racionalizando demais, talvez está faltando você colocar um pouco de emoção. Se colocar no lugar do outro, né, sabe, assim, tentar entender os sentimentos da outra pessoa, se você está racionalizando demais. Agora, se você está colocando só emoção, 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 não, você está se colocando também em uma situação difícil, porque as emoções nos enganam muitas vezes, né? Se a gente se deixa só ser levado pela emoção, pelo desejo, pelo ego, a gente se coloca em situação complicada. A gente precisa ter um equilíbrio. Então, a pergunta de sim ou não é um não. E precisa equilibrar as coisas, enxergar o todo, enxergar as coisas como elas realmente são. Agir com sabedoria e equilíbrio vai ser fundamental. Porque aquilo que você mentalizou, você está se colocando em uma situação complicadinha. Ou não atingindo aquilo que você quer. Né? Não é um nunca, né? Nunca é tempo demais. A gente vai mudando as coisas, a gente vai criando discernimento e mudando as posturas e tudo mais, mas como as coisas estão, não rola, entende? É isto. Energia do dia para você que escolheu esse montinho. O dia até começa bem, vai seguindo bem, mas no final do dia que fala para tomar cuidado. Tenha cuidado, porque você pode se colocar em alguma situação difícil, perigosa, né? Então, tome cuidados no período noturno ou, né, o período final aí do seu dia. Não se coloque em situação de confusão, em situação de risco. Evite atritos, porque se tiver discussão não vai ser uma simples discussão, a coisa pode, sabe, ter uma proporção muito maior do que deveria. Então o dia vai até que vai numa boa, mas no período final do seu dia pediu atenção, tá bom? É isso, certo, meus amores? Beijo no coração. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.